Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Alzira Porto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos falar como a gente faz para deixar de duvidar, sabe de quem? Da gente mesmo. Que é uma das coisas assim mais complicadas ultimamente, viu, gente? Como é que a gente deixa de duvidar de si e a gente começa a realizar os nossos sonhos? Sabe aqueles sonhos que a gente traz no coração, mas que lá no nosso íntimo a gente não acredita que a gente dá conta de realizar? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E ó, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse áudio, esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Vamos compartilhar essas palavras de luz, de ajuda. A gente às vezes compartilha tanta coisa, né? Sim, bobagem às vezes, e a gente deixa de compartilhar outros conteúdos que pode ajudar alguém. Então compartilhe com as pessoas que você gosta. De repente é esse tipo de áudio que está faltando na vida daquela pessoa que você gosta tanto. Então, se você ouvir esse áudio, você gostar e lembrar de alguém que esteja aí no seu coração, já envia para a pessoa, porque às vezes é uma mensagem de Deus aí para você, viu? Então, bora lá, gente. Olha só. Me diz uma coisa, pensa aí. Você já se pegou assim com aquele tipo de pensamento? Ai, será que eu sou capaz de fazer tal coisa? Você já duvidou de você mesmo, das suas capacidades? Você já achou que você não era assim tão boa, tão bom, a ponto de conseguir aquele emprego, a ponto de conseguir aquele relacionamento, aquela pessoa? Ou você pensou alguma vez na sua vida assim, nossa, esse sonho aqui, não, esse daqui é muito alto para alguém como eu. Não, isso aqui é muito grande para mim. Já passou esse tipo de coisa pela sua cabeça? Se já passou, gente, vamos lá. Esse podcast é para você. E uma coisa que eu já quero começar te dizendo é o seguinte: pessoas que duvidam muito de si têm uma vasta coleção de fracassos. Olha que forte, né? Sempre gosto de falar isso nas minhas sessões, quando o paciente traz muitas dúvidas a respeito de si mesmo. Eu sempre uso essa frase. Pessoas que duvidam muito de si têm uma vasta coleção de fracassos. E entenda bem, gente, olha, duvidar não é o problema. Porque tem dúvida que é importante a gente ter. Então, por exemplo, dúvidas que fazem a gente refletir sobre o nosso comportamento e nos traz luz para o autoconhecimento mesmo, traz luz sobre alguma questão nossa que precisa ser melhorada. É uma dúvida saudável, é uma dúvida importante. Dúvidas que permeiam uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, são dúvidas muito importantes. Eu não estou falando sobre essas dúvidas. Eu estou falando sobre aquela dúvida de você mesma, de você mesmo. Aquela dúvida que te faz questionar: eu sou inteligente o suficiente? Eu sou capaz o suficiente? E quando você duvida de si mesmo o tempo todo, você está se condicionando a viver no medo, a viver naquele e se. Gente, isso é terrível. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse. Nossa, viver assim é morrer por dentro cada dia mais. É muito destrutivo para sua autoestima, sabe? Esse é o tipo de dúvida que só reforça o sentimento de incapacidade. Então, ela não serve para nada a não ser trazer esse sentimento terrível de incapacidade que corrói a gente.
Olha só, eu não sei se você sabe, mas eu fui professora durante muitos anos da minha vida e eu dei aula para ensino médio e também para faculdade. E eu comecei a dar aula particular, gente, aos 17 anos, olha só, mas em sala de aula eu entrei aos 21. E aí fiquei muitos anos dando aula. Teve uma época que eu dava aula assim, de manhã, de tarde e de noite. Era uma loucura a vida. E eu acordava às 5h40 da manhã, gente. 5h40 da manhã, porque eu entrava para dar aula 7h15, 7h10, eu já estava entrando na sala de aula. 7h15, assim, eu já estava dentro da sala de aula. E eu sou muito pontual com as minhas coisas, com os meus compromissos. Então, 5h40 da manhã eu estava de pé, já tomando ali meu café e tal. Eu sempre gostei de ir com calma para os meus compromissos. Eu nunca gostei de sair muito agitada e tudo, não. Sempre gostei de tomar café com calma, dirigir com calma. E como eu acordava muito cedo, né? Eu ia para o trabalho, assim, eu saía de casa umas 6h40, mais ou menos. Então, era um horário que o trânsito estava mais tranquilo, né? Então, assim, eu aproveitava, já nessa época, tão novinha, gente, mas eu aproveitava, assim, para fazer as minhas meditações, as minhas orações. Na época eu não sabia que eram meditações, né? Eu só chamava de orações, mas eu fazia várias reflexões, meditações nesse percurso aí do meu trabalho. E aí eu gostava muito de colocar músicas clássicas e tinha CD na época, gente. Muita gente não vai nem saber o que que é isso, né? Mas existia CD. E eu tinha um CD de música clássica e eu colocava lá. E no meio das músicas clássicas tinha a oração de São Francisco, que é uma oração que eu gosto muito, muito mesmo. Inclusive até pensei agora aqui em gravar um podcast com a oração de São Francisco, que é maravilhosa. E eu ficava, inclusive, ansiosa, esperando chegar na hora ali da oração de São Francisco para eu cantar, né? Que eu tinha aprendido que quem canta reza 2 vezes, né? E eu adorava aquela parte que falava assim: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Porque, gente, que eu cantava com muito, sabe, assim, vontade, muita vontade essa frase da música. Porque eu comecei a perceber que os meus alunos, eles eram muito mais carentes de fé em si mesmos do que no meu conteúdo. E olha que eu dava aula de literatura e, assim, brasileiro não tem essa coisa de com a leitura, né? Não, essa cultura de não gostar de ler, graças a Deus que isso está mudando muito. Mas assim, há quantos anos atrás, meu Deus, mais de 20 anos atrás, né? As pessoas, os jovens não tinham muito essa coisa de ler, né? Não tinha a internet não estava bombando como hoje, não tinha tanto acesso à leitura. E assim, achavam muito chatos, clássicos. Então, assim, já tinha muita carência de tudo aquilo que eu falava nas minhas aulas, né? Mas a maior carência que eu observava nos jovens realmente era a falta de confiança em si, de fé em si mesmos. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito eram os rótulos que os jovens já traziam de casa ou mesmo da própria escola. E eram, assim, rótulos de o responsável dentre os irmãos, sabe? O rótulo de burro da sala, o rótulo de bolsista, por isso tinha que tirar notas altas. O rótulo, assim, tinha até os rótulos bons, né? Assim, entre aspas, o rótulo de inteligente da turma, mas o inteligente da turma não podia ser engraçado, por exemplo. Então, assim, os jovens já traziam muitos rótulos, tanto isso no ensino médio quanto na faculdade. E, e eu lembro que eu comecei a trabalhar nas minhas aulas
questões relativas às crenças que nós temos sobre nós mesmos. E, e foi até tranquilo, porque aí eu trazia contos, eu trazia poesias, eu trazia textos, né? Porque já fazia parte ali do meu conteúdo. Mas eu lembro de um dia que eu me toquei que eu precisava trazer isso para todos os meus alunos, e eu cheguei em todas as salas nesse dia e eu perguntei para todos eles. Eu falei: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês escrevam essa pergunta e escrevam, assim, umas 10 linhas respondendo essa pergunta, coloquem o nome de vocês, me entreguem, é como se fosse um dever de casa. E na próxima aula a gente conversa a respeito. E a pergunta era: o que você pensa sobre você mesmo? E quando eu fiz essa pergunta, eles ficaram assim: ah, professora, mas como assim? Né? O que eu penso sobre mim? Sim, o que você pensa a seu respeito. Ah, eu penso que eu sou fulano. Eu penso que eu sou. Então, coloque isso aí. Gente, foi uma dificuldade para eles escreverem sobre ele. Se eu tivesse pedido assim 10 linhas sobre Machado de Assis, eles saberiam escrever tranquilamente. Agora, como era sobre eles, foi uma dificuldade. E quando eu comecei a ler, eu lembro que eu até me emocionei, porque o que eles escreveram, na sua maioria, né, reforçou o que eu já havia percebido, que de alguma forma, ou de várias formas, ou de todas as formas, aqueles jovens não acreditavam neles mesmos. E aquilo me doeu muito, sabe? Me doeu muito. E eu lembro que a partir desse dia, eu passei a elogiar mais os meus alunos por todo e qualquer esforço que eles faziam. E, inclusive, quando um aluno tirava uma nota baixa, por exemplo, eu sempre dizia assim: olha, essa nota não prova nada para mim. Ela não prova a sua capacidade, você pode ir muito além. E eu lembro que as notas começaram a melhorar significativamente, né? Eu cheguei a comentar, na época meu pai ainda era vivo, eu cheguei a comentar com meu pai sobre isso. Falei assim: pai, eu estou elogiando mais os meus alunos, estou dizendo que eu acredito mais neles, e isso está dando muito certo, as notas estão melhorando muito. E eu lembro que, assim, meu pai falou: assim que eu fazia com você. A vida inteira eu fiz assim com você, eu e sua mãe. E, assim, os meus pais, gente, eles... meu pai era e minha mãe graças a Deus, minha mãe ainda está viva. Pessoas, assim, muito simples, né? Que não tiveram acesso à educação. Por exemplo, meus pais entraram numa universidade no dia da minha colação de grau, sabe? Então, assim, estudaram muito pouco, né? Especialmente meu pai. Meu pai era analfabeto funcional para as questões escolares, digamos, mas meu pai sempre foi, assim, um doutor na vida, assim como a minha mãe também. E, e eu lembro que nesse dia ele falou assim: eu sempre fiz isso com você. Eu sempre falei para você que eu acreditava muito em você, que você é muito inteligente, que você é muito capaz. E eu acho que deu certo, né? Eu falei: é verdade, deu muito certo. Porque eu lembro, eu pequenininha, assim, quando meu pai falava assim: minha filha, vai dar certo, você é muito perspicaz. Ele não usava essa palavra perspicaz, né? Mas ele falava assim: você é muito esperta. E eu pensava assim: gente, se meu pai me acha esperta, é porque de fato eu sou. E eu acho que foi o mesmo tipo de pensamento que os meus alunos tiveram. Se a minha professora está dizendo que eu sou inteligente, então eu devo ser.
E sinceramente, gente, eu não sei assim quantos alunos eu possa ter ajudado. Eu nem sei se de repente eu ajudei assim de fato ou se foi uma coincidência, eu não sei. Eu não sei se foi só ali na minha matéria. Eu nem tenho a pretensão de saber. Mas eu espero do fundo do meu coração que aquelas palavras e que toda aquela tudo aquilo que eu fiz naquele momento tenha ressoado no coração deles, porque o que eu mais vejo hoje são pessoas duvidando de absolutamente todas as suas capacidades. Pessoas que receberam tantos olhares de condenação e de desprezo que só se condenam, só se desprezam. Pessoas destruídas por conta da dúvida em si mesmas, sabe? Pessoas cansadas. As pessoas estão muito cansadas e estão tão cansadas que deixaram de se enxergar. Eu tenho muita vontade em consultório, e às vezes eu até faço isso, dependendo do paciente, de usar aquela frase assim: olha, se enxerga. Mas sempre no sentido positivo, não no pejorativo. Mas no sentido de a pessoa ver de verdade quem ela é. Porque, gente, eu tenho certeza, se a maioria dos meus pacientes se vissem da forma que eu os vejo, eles teriam outra vida. Uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque são pessoas, e agora eu tô lembrando aqui de alguns, são pessoas assim fabulosas, mas que se enxergam de uma outra maneira. E além disso, eu percebo muito hoje, assim, pessoas que diante de pequenas dificuldades rotineiras mesmo, de trabalho, de questões de faculdade, por exemplo, desistem. Outras pessoas começam seus projetos empolgadas, vão e tal, e não terminam. Pessoas que dizem, gente, e é tão doloroso isso, dizem assim: não vou nem tentar, porque isso aqui nem é para mim. Já ouviram isso? Tem tanta gente nesse barco. Pessoas que entram e saem de relacionamentos ruins o tempo inteiro. Pessoas que vivem irritadas, com uma ansiedade assim tremenda, com tristeza, doentes fisicamente, sabe? Sempre com dores físicas. Todas essas pessoas, gente, trazem uma dor muito maior por trás de tudo isso. E é a dor principal é a dor de não se amarem. Pessoas, por exemplo, lembrei também que bebem absurdamente. Tem gente que bebe todo o dinheiro que tem, né? A grande questão dessas pessoas não é o álcool. É aquela dor da infância, de muitas críticas, de não ter se sentido amado, às vezes recebeu amor e tudo, teve uma família amorosa, mas não se sentiu amado, não se sentiu amada. E aí, para anestesiar essa dor, vem o álcool. Então, assim, as manifestações patológicas, elas têm fundo emocional incontestavelmente, gente. A gente tem que voltar e olhar para esses sentimentos. Nós temos que olhar para esse sentimento de incapacidade que existe no nosso coração. Não dá mais para jogar ali para debaixo do tapete, sabe? A gente tem que olhar para esses medos que estão permeando a nossa vida, para essas dúvidas das nossas capacidades. E a gente tem que começar a questionar: isso é meu ou impuseram? Quem me convenceu de que eu não podia, de que eu não conseguia tal coisa? Em que momento da minha vida eu passei a contar essa história? A história de que realmente eu não dou conta, realmente eu sou incapaz, realmente isso aqui não é para mim. Que momento da minha vida eu comecei
acreditar nisso. Vejam bem, gente, pessoas que não se amam duvidam de si em cada decisão, a cada passo que dão, a cada não que emitem e muitas vezes decidem não decidir as coisas. É incrível isso. Agora, veja uma pessoa que se ama. Ela também duvida, mas ela faz, sabe assim? Tá diante de uma situação e ela pensa, meu Deus, será? Mas vai lá e faz, porque tem de ser feito. E se der errado, deu errado, ela vai e tenta de novo. Porque ela já entendeu que isso aqui, isso tudo, não é fracasso. Nossa, meu Deus, o mundo acabou. Não, não acabou. Isso não é um fracasso, isso é um processo. E aí ela não fica batendo naquela tecla de, eu sou burra. Eu sabia. Isso aqui não ia dar certo mesmo. Ela pensa, eu sabia que podia não dar certo. Eu tô tentando pela primeira vez. Como é que podia dar certinho, tudo bonitinho na primeira vez? Calma, eu vou tentar de novo. E se não der certo na segunda vez, eu vou tentar uma terceira. Perceba que ela tem a capacidade de entender, de se acolher e de tentar novamente. Assim são as pessoas que se amam. Assim são as pessoas que já acessaram esse amor próprio. Então, a minha dica principal, se hoje você busca isso na sua vida, olha, eu quero isso, eu quero aprender isso, eu quero me amar mais, eu quero parar de duvidar. Então, a minha dica para você é: aprenda a duvidar de quem duvida de você e não duvidar de você. Para você acreditar em você, você precisa desacreditar de quem dizia que você não ia conseguir. Quem diz que você não dá conta, que você não é capaz, pode estar falando dela mesma, gente. Pode estar falando da história dela. Pode estar falando muito mais dela do que de você. Então não compre as angústias do outro. As angústias do outro não são suas. Por isso, busque pessoas, busque estar ao lado, busque conviver com pessoas que acreditam em você. Se cerque de gente assim. Se cerque de pessoas positivas. E desconstrua essas dúvidas que existem no seu coração a respeito de você. Combata pensamentos negativos sobre a sua capacidade, sobre o quão as coisas podem dar errado. Pensa o contrário, como as coisas podem dar certo. É 50-50, né? E quando alguém te disse, você é feia, ou você é burro, seu cabelo é esquisito, olha, você tá gorda, você devia emagrecer. Quando alguém te disse isso e você ouviu e você acolheu essas falas. Então você foi trazendo para sua mente, olha, realmente eu sou feia, eu sou incapaz, olha, eu tô gorda, eu não mereço amor, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Então, chegou o momento de você não permitir mais ser campo fértil para esse tipo de pensamento, sabe? Porque todo mundo pode duvidar de você, menos você mesma. Em quem que você vai decidir acreditar a partir de hoje? Naquelas pessoas feridas desde a infância que também tentaram te desanimar, porque elas não conseguiram, aí elas tentaram te desanimar também? Ou você, a partir de hoje, a partir desse áudio, vai decidir fazer algo diferente na sua vida? O ponto de poder é agora, gente. O ponto de poder é agora. Não é no seu passado, não é no seu futuro. É nesse momento que você está ouvindo esse áudio e que alguma ficha pode ter caído aí para você, que alguma chave pode ter virado aí para você. Se o ponto de poder é agora, você pode mudar essas coisas agora. Quando vier um pensamento de dúvida a respeito de você mesma, você pode mudar.
Hoje você pode reescrever a sua história, você pode ressignificar suas dores, você pode reconstruir você mesma, você mesmo. É possível. É possível. Mas lembre-se, é necessário que o movimento aconteça. E o movimento no sentido de eu vou confiar em quem? Eu vou estar ao lado de quem? Esse pensamento aqui, ele é meu ou eu ouvi tanto isso a minha infância toda, a minha adolescência toda, o meu casamento todo, que eu acabei acreditando. Então faça esse movimento e se liberte daquilo que está te atrasando, que está pesando e que está fazendo você duvidar do ser incrível que você é. Então, hoje, faça uma escolha diferente. Ouça esse áudio novamente, anote alguma coisa que você achou interessante, mas faça algo diferente para que os resultados também sejam diferentes para você. E eu te desejo muita sorte e tudo de melhor que houver no reino de Deus. Um beijo, fica com Deus e até o próximo áudio.